Olá, amigos da TV Justiça, sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar sobre os 40 anos da ditadura militar na Argentina, no período chamado Guerra Suja. 30 mil pessoas foram mortas e muitas estão desaparecidas até hoje. A Guerra Suja na Argentina durou 7 anos. Terminou em 1983. Nesta época, pensar diferente ao governo era proibido. Para silenciar os opositores, a ditadura militar usou a tortura. Vários tipos de violência foram adotados, inclusive o voo da morte, em que pessoas vivas foram jogadas ao mar. Essa operação foi comandada por Jorge Rafael Videla. O general chegou ao poder depois de um golpe de Estado que derrubou a presidente Maria Estela Martínez de Perón. Quais são as consequências políticas na Argentina após a ditadura de 76? Esta e outras perguntas você acompanha a partir de agora aqui na TV Justiça. Participam do nosso programa Direito Sem Fronteiras da semana Ricardo Caiquiolo, professor de Relações Internacionais e Direito Internacional, e Carlos Domingues, doutor em História das Relações Internacionais e professor de Ciência Política. Agradeço muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema, sobre o qual antes eu gostaria de perguntar a respeito de uma diferenciação que eu gostaria de fazer. Porque esse é um período bastante específico, a instauração de um regime militar na Argentina a partir de 1976. Mas, na verdade, ele vem numa sucessão de problemas que aconteceram naquele país, particularmente em relação à questão política, desde a década de 60. Esse período de 76, a partir de 1976, ele pode ser caracterizado como mais violento do que os períodos de combustão política anteriores? O regime militar de 1976 a 83 realmente foi o mais violento na história política da Argentina. A Argentina teve outros regimes militares anteriores, outros regimes autoritários, mas nenhum deles teve tanta violência política como esse período de 76 a 83. Por que é caracterizado esse período por essa violência mais exacerbada, com alguns desses números que são até imprecisos, o número de desaparecidos? Eu creio que, primeiramente, pela necessidade momentânea que os militares verificaram com relação à instabilidade crescente que havia no país, mas, logicamente, nada justificava o grau de violência que foi utilizado por parte dos militares. Falava muito na existência de guerrilhas na época, dentro das cidades e sempre havia aquela questão relativa ao anticomunismo por parte de boa parcela da população, mais especificamente por parte do empresariado que vinha se questionando bastante a atuação dos sindicatos. Também havia essa parcela de uma parcela da sociedade que apoiava, de uma certa forma, apoiava um golpe, que muitas vezes não é retratado. Fala-se muito dos militares, mas o empresariado argentino, por exemplo, colaborou bastante para isso. Uma parcela da igreja também foi favorável também. Aliás, eu fiz uma referência ao fato do período de problemas políticos na década de 60, mas, na verdade, durante todo o século XX, a própria Argentina, assim como os países latino-americanos, eles passaram por diversos problemas, tanto que, no caso específico da Argentina, entre 1930 e 1976, foram 6 golpes de Estado que aconteceram naquele país. Pode-se falar a respeito de uma questão cultural da América Latina? Teve muitos problemas de inestabilidade política em praticamente todos os países da região. No caso da Argentina, especificamente, algo que foi muito forte foi o elemento do chamado peronismo, que se identifica muito com a figura do próprio general Perón. Foi governante de 45 a 55, ele foi para o exílio e, mesmo no exílio, ele tinha muita popularidade nesse país. E, de fato, muitos desses problemas, a partir dos anos 60, como você comentou, é porque o peronismo, que era a força política e social mais importante, não podia governar. Os militares e outros sectores empresariais e oligárquicos que existiam no país não aceitavam essa possibilidade. E, por esse motivo, cada vez que um candidato de orientação peronista podia virar vencedor, os militares assumiam novamente com uma intervenção. E no caso de 76, é interessante lembrar que o Perón finalmente retornou à Argentina em 73 e foi eleito presidente, só que já idoso, e ele veio a falecer em 74. Sua esposa da época, que era a Maria Estela Perón, Isabel Perón, ficou como presidente, só que ela não conseguiu controlar o poder, existiam divergências dentro do peronismo,
e uma situação política e ideológica muito conturbada, e isso certamente favoreceu o episódio de 24 de março de 76. Quais eram os propósitos da instalação dessa ditadura especificamente em 1976? Se falava, os militares chegando ao poder, eles estabeleceram um programa de reorganização nacional, né, bastante famoso, né, que na realidade buscava, dentro da ótica militar, realmente fazer uma revolução na política argentina e também no viés econômico, né? Como a Argentina vinha se comportando no cenário internacional no âmbito econômico, né? Então, por exemplo, uma das questões que foram uma das políticas adotadas a partir de então foi, a partir de um novo ministro da Economia, partir, por exemplo, para uma abertura comercial bastante ampla, né? Eliminando subsídios, abrindo ao país as importações. E isso fez com que, ao final do governo militar, né, verificou-se realmente que foi um desastre, né? A industrialização argentina, que era avançada, havia uma boa base industrial, ela foi totalmente destruída por conta da penetração desses produtos importados, enfim. Havia uma questão política, mas havia também, como mencionei anteriormente, outros setores da economia que demandavam, né, uma modificação na conduta da política argentina. Teve um impacto também no mundo da cultura. Sim. E da sociedade, na educação. Muitos intelectuais argentinos reconhecidos, eles tiveram que ir para o exílio. Temos nessa época, por exemplo, a Copa de 1978, que está envolvida numa grande polêmica, no sentido de que, de repente, o governo, a própria FIFA, estava interessada em que a Argentina ganhasse a Copa, mas no sentido também de legitimar um regime que era muito polêmico porque era muito violento. Então, esse regime ele foi um regime que tentou modificar a estrutura econômica, política e social do país e provocou graves consequências, não? É quando se fala, por exemplo, a respeito da Operação Condor. Sem dúvida nenhuma, a Operação Condor ela teve, né, como parâmetro, como foco, na verdade, esses países da América Latina, principalmente o Brasil, além do Brasil, logicamente, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia, né, mais precisamente, e havia um compartilhamento das informações, né? E, de uma certa forma, os militares, eles também adotavam práticas relativamente similares. Logicamente que em países, como no caso da Argentina, o grau de violência foi muito mais avançado, por exemplo, no que aconteceu com o Brasil, né? Mas havia esse compartilhamento de informações, até mesmo porque os Estados Unidos auxiliaram, né, naquele período, essa tomada do poder por parte dos militares. E o que é interessante, né, acrescentar é que, mesmo os Estados Unidos, com relação ao que acontecia na Argentina, a partir de um certo momento histórico, em 76, quando o Jimmy Carter se torna presidente, há uma preocupação, entre aspas, de uma certa forma, com os direitos humanos que estavam sendo violados na Argentina, porque se sabia que eles seriam violados, né? Mas não se imaginava em que grau que isso aconteceria, né? Não se imaginava que tantas pessoas seriam desaparecidas, mortas, enfim. De que maneira foi possível que um tal grau de violência, com aquela operação, por exemplo, que foi citada a respeito de Videla, em que faziam os voos da morte, como foi possível isso chegar nesse grau de violência e houve a participação, inclusive, no processo da Guerra Fria, do próprio apoio, por exemplo, dos Estados Unidos para que esse tipo de situação acontecesse? Olha, os militares não só argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios, eles pensavam, e isso são documentos da época, que estavam lutando num conflito global contra o comunismo, contra a subversão, contra o peronismo, no caso da Argentina, e eles se consideravam guerreiros, eles achavam que era o início da Terceira Guerra Mundial. E, por esse motivo, eles chegaram à conclusão de que, para lutar e vencer essa luta contra o que eles chamavam de forma bastante abrangente de subversão, porque nesse conceito entrava qualquer pessoa que pensasse diferente do governo. Se fossem guerrilhas ou pessoas que simplesmente não concordavam com algumas questões do regime, eram considerados adversários e muitos foram mortos, não? Automaticamente era subversivo, já era... O termo subversivo incluía muita todos gente. Os contrários, né? Todos os contrários ao governo são subversivos. Então, nesse aspecto, a Operação Condor, que
professor estava mencionando, é interessante lembrar que Condor foi uma espécie de homenagem ao Chile, porque foi no Chile que iniciou-se a Operação Condor, em 1976. O Condor é a ave nacional do Chile. E era uma cooperação entre os regimes autoritários para, conjuntamente, lutar contra os adversários. E isso teve consequências dramáticas, porque se na época uma pessoa procurava refúgio, por exemplo, no país vizinho, o governo do país vizinho, em lugar de considerar o refúgio a proteção, muitas vezes foram devolvidos e sumiram, nunca mais. No caso dos Estados Unidos, especialmente no final do governo Gerald Ford, quando Henry Kissinger, era o secretário de Estado, ele realmente apoiou muitos regimes autoritários no Chile, no Uruguai e no caso da Argentina também. O presidente Barack Obama, ele recentemente visitou a Argentina e uma das iniciativas dele foi liberar documentos norte-americanos da época e acredita-se que por aí podem aparecer alguns dados surpreendentes. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos exatamente com a nossa conversa sobre os 40 anos da ditadura militar na Argentina, considerada uma das mais violentas da história das Américas. Um instante só. Estamos de volta com o nosso programa Direitos Sem Fronteiras para continuarmos a nossa conversa sobre a chamada Guerra Suja na Argentina e os impactos na redemocratização do país. E também, na verdade, com relação a toda a América Latina e também no próprio contexto internacional, pois esse não era um fenômeno isolado, como também foi bem dito no primeiro bloco do nosso programa de hoje, isso estava inserido no próprio contexto da Guerra Fria e da polarização que nós tínhamos especificamente durante esse período. Eu tinha feito uma abordagem a respeito de um drama que existe até hoje, em que, eventualmente, sabemos de notícias de pessoas que descobrem que os pais, na verdade, não são os pais. Eles foram criados por pessoas de diversas formas, para os quais, quando crianças foram encaminhados, depois que os pais biológicos, os pais verdadeiros, eles desapareceram durante esse período da chamada Guerra Suja. Isso é um problema que ainda há uma expectativa de que voltem a ser encontradas novas pessoas, ainda há muitas pessoas nessa situação hoje em dia? A expectativa dessas crianças, né, hoje adultos, né, serem encontrados, né, a partir do final mais para o final já do período da Guerra Suja, no final do período militar, houve então uma iniciativa por parte bem famosa das Mães de Maio e as Avós de Maio, né, da Praça de Maio, de realizarem essas buscas, né, para as crianças que que tinham os pais desaparecidos ou os responsáveis desaparecidos. Inclusive, nos anos 80, já no governo Alfonsín, se eu não me engano, houve uma iniciativa da criação de um banco de dados, né, por meio de DNA, tentar descobrir o parentesco, né, relativo a essas crianças aí. Logicamente, com o passar do tempo, isso se torna cada vez mais difícil. Né, mas essa iniciativa, ela conseguiu, pelo menos até 2013, uns dados em torno de 150 crianças que conseguiram descobrir, né, os seus pais, enfim. Aí é realmente um drama ainda, né? Até mesmo porque aquelas crianças que são descobertas muitas vezes não têm uma certa afinidade com os eventuais pais que ainda eventualmente estão vivos, né? E então é realmente uma problemática bastante interessante. E mais especificamente no período em que houve um processo da tentativa de começar a se criminalizar, né, os militares, a questão dos bebês desaparecidos, né, ele continuou sendo, apesar de haver uma certa anistia com relação aos demais crimes, esse crime não foi anistiado. Então, havia uma persecução penal com relação a essas pessoas que haviam cometido esse tipo de crime. Né? Justamente o ponto que eu gostaria de entrar agora, que é exatamente a questão das consequências jurídicas, além das políticas, em relação a esse período. Porque, por exemplo, nos julgamentos que aconteceram, e a Argentina é um caso especificamente em que houve condenações de militares, o professor, inclusive, conversávamos antes, falava exatamente do período pós-Guerra das Malvinas, em que, por uma derrota militar, os militares argentinos estavam desmoralizados e também o cabedal civil que apoiava o regime, ele também acaba ficando enfraquecido. Isso possibilitou até a condenação que acabou acontecendo. Mas houve muita discussão jurídica, por exemplo, com relação às patentes inferiores e os crimes cometidos, o chamado princípio da obediência devida. Essas questões, elas estão sanadas ou ainda há muito debate em relação a estes e outros pontos que atingem esse período da história das Américas? Esse problema com as patentes intermediárias dos militares foi muito sério,
porque realmente muitos capitães, coronéis, etc., eles argumentaram que eles obedeciam ordens e que por esse motivo eles não podiam ser julgados. Esse debate foi muito complexo porque ainda durante o governo do Alfonsín, muitos militares desse grupo ameaçaram com se rebelar contra o presidente Alfonsín. Teve pelo menos uns 2 levantes muito sérios. E, em consequência, se chegou a um entendimento de que esse grupo, somente quando eram casos extremamente nojentos ou nefastos, é que eles iam ser, de fato, julgados. Porque teve alguns casos de coronéis, de capitães, que realmente... teve por exemplo, o Astiz, que se infiltrou no grupo das Mães de Maio, que eram senhoras que estavam demandando ou procurando informação dos filhos, e ele se infiltrou para saber quem eram essas pessoas, e muitas das mães acabaram também desaparecendo. Então, esse senhor, ele foi julgado, não só na Argentina, fora também. Ele não pode sair da Argentina, porque pode ser preso. Por esse motivo, em termos até fora do próprio país, existem alguns militares que ainda não podem sair, podem ser capturados e extraditados a algum país onde tenham alguma causa em aberto. E isso puxa, inclusive, uma questão de que pode ser comparativa em relação a 3 países que passaram por esse período de regimes militares, que é o caso do próprio Brasil, a Argentina e também o próprio Chile. E me parece que há resultados diferentes em relação, por exemplo, às chamadas comissões da verdade. No caso da Argentina, como já dissemos, houve condenações, houve essa questão que não puderam ser atingidas as patentes intermediárias. E no Chile, que teve o sucesso, um sucesso econômico alegado justamente ao final do regime militar, voltamos àquela questão do primeiro bloco, o efeito de uma comissão da verdade ele foi bem menor, principalmente do ponto de vista de condenação. Somente com Baltasar Garzón na Espanha, o juiz que denunciou internacionalmente Pinochet, é que acaba gerando alguma coisa. Por que essas diferenças entre esses resultados, particularmente do ponto de vista jurídico, entre esses 3 países? Eu faço a pergunta para os dois, pode haver a complementação depois. Olha só, com relação à Argentina, de fato, houve a condenação, né, de uma série de militares que participaram durante o período militar e graças ao entendimento da Suprema Corte Argentina em 2005, né, que julgou as leis de 86 e 87 sobre a obediência devida Ponto final também. E o ponto final inconstitucionais. Então, houve uma abertura para a persecução desses militares, né? E realmente tem havido, né, uma busca de uma reparação no âmbito jurídico penal e também no âmbito jurídico no campo civil, né, civil. Então, reparações, por exemplo, de pagamento de indenização, como acontece e tem acontecido no Brasil também, né? O entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal ele é pela constitucionalidade da lei da anistia. Então, o que há realmente a Comissão da Verdade, mas o que existe em concreto hoje, e aí é uma crítica de alguns internacionalistas, alguns professores de direito internacional público, é exatamente que essa lei da anistia não deveria ser considerada inconstitucional para permitir também a persecução dessas pessoas que cometeram crimes também aqui no Brasil, né? Porque a questão da imprescritibilidade por exemplo, a tortura é um crime imprescritível. O Brasil é signatário de uma série de tratados de direitos humanos, então o Brasil essas pessoas poderiam efetivamente serem acusadas e pagarem pelos seus crimes, né? Com relação à questão no Chile, também não há tanta essa persecução no âmbito criminal, mas há uma série de reparações. Então, o governo chileno tem feito reparações às famílias que tiveram pessoas envolvidas e que tiveram entes que faleceram, enfim, que foram assassinados pelo regime. Mas realmente há uma distinção aí com relação à aplicabilidade da lei a partir do final dos regimes militares nesses 3 países. Professor. Só para complementar o que o professor Ricardo está mencionando, é interessante lembrar que no caso chileno, os militares, especificamente o caso do general Pinochet, em 1980 ele conseguiu aprovar uma constituição que, aliás, ainda é vigente no Chile, não tem propostas de reforma e de
de mudança constitucional, que na própria Constituição de 1980, o general Pinochet praticamente organizou a transição. E já na Constituição se declarava que o Pinochet ia chamar a um plebiscito e depois a uma eleição, mas caso ele perdesse, em 1989-90, como aconteceu, ele continuaria sendo chefe do Exército. E depois de ser chefe do Exército até 98, ele iria virar senador vitalício. Então, ele continuou sendo um poder muito evidente no Chile. E, obviamente, ele expressou isso em mais de uma oportunidade, ele não ia permitir que seus subordinados fossem julgados, acusados. Afinal, ele era o chefe. Não? Só após a questão da detenção do senador vitalício Pinochet em 98 em Londres, e que a justiça chilena conseguiu superar alguns problemas, alguns entraves. E atualmente no Chile existem mais de 100 militares em um presídio que foi construído exclusivamente para oficiais. Vários oficiais, até de alta patente, estão em prisão. Só que num presídio militar específico que foi construído com essa finalidade. O Manuel Contreras, que foi aquele coronel que virou general, famoso por ter comandado a DINA, que era o corpo repressivo do Chile, ele faleceu no ano passado, praticamente nessa prisão. Então, são momentos. No caso da Argentina, e como comentávamos, eu acho que é importante insistir que o governo do presidente Alfonsín conseguiu ter a possibilidade política e social de julgar alguns crimes porque os militares, após a derrota militar, talvez uma consequência até positiva da derrota militar da Argentina nas Malvinas foi o fato de que o regime ficou muito enfraquecido e isso permitiu uma transição relativamente rápida, sem imposição dos militares ao novo governo. Então, Alfonsín conseguiu abrir esse espaço para julgar e criar uma comissão da verdade que se tornou uma espécie de modelo para outros países do continente e até do mundo. Passados 40 anos desde o início desta ditadura de 1976 e também do fim dos regimes militares em outros países da América Latina, como é que podemos analisar agora, no pleno século XXI, quais os reflexos desse período e como é que se avizinha o futuro em relação, se é possível falar nesse sentido, em relação à realidade política da América Latina, claro, inserida nesse contexto de globalização? Eu vejo que uma questão que, de uma certa forma, favorece uma maior presença, uma esperança que haja maior democracia na América Latina e, mais precisamente, na América do Sul, é a criação de alguns blocos de integração regionais, né? Por exemplo, o Mercosul, o Unasur, né, que estabeleceram cláusulas democráticas para a efetiva participação desses países nesses blocos de integração, né? A grande questão é que nós vemos atualmente alguns países em que houve uma certa polarização exacerbada. A gente pode citar o Hugo Chávez na Venezuela, né, na última década, em que questiona-se até que ponto era uma democracia de fato ou não era uma democracia de fato. E aí, por exemplo, o governo brasileiro foi muito questionado nesse sentido, de ter uma posição mais firme com relação, por exemplo, às práticas na Venezuela. Isso aconteceu também com relação à Bolívia, né? Então, há um processo que houve uma certa esquerdização da América do Sul, né? Mas, ao mesmo tempo, agora que a gente percebe, e aí é difícil prever o futuro, mas há uma tendência de um caminhar no sentido do centro, e aí o que é perigoso ir para um centro-direita, né? Mas há uma tendência, né? A gente vê, por exemplo, agora o Macri na Argentina, que tem um perfil bastante diferente da Kirchner, né? Da presidente até o ano passado. Essa discussão também se avizinha acontece aqui hoje no Brasil, né? Em outros países da América do Sul, a gente percebe que há um descrédito com políticas populistas esquerdistas, e há então essa migração para um pensamento político mais voltado para o centro. Eu queria agradecer muito a participação de ambos. O nosso programa Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Participaram do programa Ricardo Caiquiolo, professor de Relações Internacionais e Direito Internacional, e Carlos Domingues, doutor em História das Relações Internacionais
e professor de ciência política. Agradeço muito mais uma vez a participação de ambos aqui nos nossos estúdios. E você, amigo da TV Justiça, se quiser acompanhar esta e outras entrevistas, pode acessar o site da TV Justiça. Anote aí, tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro. Tchau!